ontem a gente viu esses dois filmes, o ano passado Morri, do Rodrigo de Oliveira, o Antônio 123 do Léo Moura Mateus. O Rodrigo, a gente talvez conte com ele, talvez não, mas não vamos esperar por isso necessariamente. Então a gente vai falar mais sobre o filme do Léo hoje. E, bom, como estamos aqui numa quantidade pequena de pessoas que sabem, mas pelo menos tem uma ou duas pessoas que talvez não saibam, o Léo é um cineasta que vem do Ceará, que tem trazido uma série de curtas, inclusive ao Festival de Brasília, ganhou o festival com Lição de Esqui há alguns anos, e aí esse primeiro longa dele é realizado num contexto dele estar morando em Portugal. É um filme então que a gente, na comissão, a gente gostava bastante, mas que a gente também achou que num ano em que os filmes todos da competição estavam muito impregnados pelas experiências de Brasil, era um filme que realmente ficaria muito deslocado nesse outro universo, então a gente preferiu colocar nesse espaço fora de competição, uma sessão especial ontem, principalmente por conta disso, porque ser um filme que, e aí eu já faço uma primeira pergunta, não acho que os filmes precisam ser definidos, mas ontem mesmo alguém na saída da sessão dizia que o filme tem uma... Se não conhecessem o Léo, ou não conhecessem a história do Léo e tal, é um filme realmente que tem uma sensação de mundo, para além dos sotaques e das pessoas que estão na tela, extremamente português, eu acho, no sentido da própria conversa com determinados cineastas e cinematografias portugueses. Então é um filme que tem essa característica bem curiosa, né, dessa binacionalidade. Claro que está muito presente ali também, como não poderia deixar de ser, através de dois personagens, principalmente não só o sotaque, mas questões brasileiras em Portugal, que de alguma maneira tenho certeza que refletem alguma coisa de experiência do Léo, ou ideias ou questões. Mas acho que uma primeira pergunta, Léo, seria essa não a questão da nacionalidade do filme, que isso não importa no sentido da prática, né? É um filme seu, é um filme do mundo, antes de mais nada, mas essa relação com uma vivência eventualmente migrante em alguns personagens, né? Imigrante, mas uma vivência muito local. A gente sente o filme muito inserido num lugar. E eu sinto, pelo menos, que às vezes, por mais que você esteja morando lá, já faz 2 anos, né? Vai fazer 3. Muitas vezes é difícil mesmo, né? Você filmar um lugar que você ainda é, de uma forma ou de outra, sempre será, né? Um estrangeiro, e que alguns cineastas não têm essa capacidade de se integrar dessa maneira tão orgânica que o filme acho que se integra ali a um universo local e que a gente sente na tela com muita verdade. Então, se eu pudesse falar um pouco desse processo do surgimento, na verdade, do projeto e dessa peculiaridade de você terminar fazendo esse seu primeiro longa português, assim por dizer. Bom dia. Bom dia. Muito pertinente tudo que tu falou agora, Valente. Quando eu decidi ir para Portugal, eu fui no contexto de um mestrado e tal, mas sobretudo por um desejo assim, de viver lá, pelo menos um tempo, porque eu estava apaixonado pelas ruas, e também ao mesmo tempo eu me sentia muito próximo de um certo tipo de trabalho, não só no cinema, mas também da dança, que é do João Fiadeiro. O João Fiadeiro é o pai do Antônio, aliás, é um coreógrafo que ficou muito importante a partir dos anos 90, e que ele tem um trabalho que foi o trabalho dele. Também ele circula muito com método de trabalho, com uma metodologia de trabalho que é a composição em tempo real,
E ele dá muitos workshops pelo mundo. Foi por isso que ele foi fazer uma vez isso em Fortaleza, 2, 3 vezes. E o meu melhor amigo, que é o Daniel Pisamiglio, que faz o Johnny no filme, ele foi primeiro para Portugal. Então a minha relação com Portugal foi feita, começou a surgir, enfim, porque ia para festivais, mas também por causa dessa relação de arte, assim, de método de trabalho e, sem dúvida, de cinematografia. Então, eu acho que todos esses traços acabaram que não me fazem o filme ser de um olhar absolutamente estrangeiro, porque a minha convivência com Portugal já vinha desde antes. Mas, sobretudo, eu tinha muita vontade. Quando eu fui para Portugal, eu não queria nem um pouco. Eu não queria nem trabalhar com cinema lá, quando eu fui fazer esse mestrado. Eu pensava que poderia dar um tempo e trabalhar em dança, trabalhar em outras coisas. Mas é isso, assim, o cinema bate a porta e, como qualquer um dos projetos que eu, desde no começo, quando meus primeiros curtas-metragens, eles nascem de uma urgência muito grande, assim. É por isso que eu não fiz filmes sem grana, ou com pouca grana, desde o começo, não é porque por falta de condições, assim. Eu poderia ter aplicado editais, fazer com que as coisas demorassem mais. Mas é isso, assim, como as coisas nascem de algumas urgências, coisas muito, muito emocionais, pessoais, etc. Acaba que os projetos eles precisam ser desenvolvidos no calor da hora. O Antônio tinha o calor da hora, obviamente, mas eu também pensei num método de trabalho, assim, quando eu comecei a desenvolver o filme, que era tentar pensar um filme. Primeiro eu pensei num personagem, e eu não queria que fosse um personagem estrangeiro, que seria o óbvio, né? Falar de um brasileiro em Portugal desde já. Não, eu queria falar sobre um cara. A questão do deslocamento, que é uma questão que aparece nos meus curta-metragens antes, a questão de não se sentir em casa, eu não queria falar disso, de não se sentir em casa mais, já que eu mesmo já tinha mudado. Eu queria que não se sentir em casa não fosse uma questão de lugar, de país, fosse um lugar de não se sentir em casa na casa do pai, ou em canto nenhum, ou simplesmente não se sentir em casa por uma questão mais filosófica, eu não sei. E acaba que eu comecei a desenvolver esse método, um filme que pudesse... Eu primeiro me baseei muito no Carlitos, assim, no Chaplin, que fosse um filme com um personagem, ou no João de Deus, o João César Monteiro, um personagem que ele vivesse histórias, assim, que ele, independente do que acontecesse, isso não teria nem memória no próximo curta. Uma hora o Carlitos está no circo, outra hora ele está na mina de ouro, e isso não muda exatamente o que acontece na vida dele quando a gente vê o próximo filme dele. E eu me inspirava nesse sentido de que as coisas que pudessem acontecer a um personagem que simplesmente não guardasse absolutamente memória, assim, e que isso fosse extremamente leve. Eu acho que é isso que ficou no filme, por isso que o filme tem essas 3 partes. Porque a ideia, logo no começo, era fazer 3 curtas-metragens. Mas eu percebi logo depois da primeira parte, a primeira parte, que na verdade ia ser muito mais bonito e que dava muito mais liga se a gente visse esse processo essa coisa separada, junta dentro de um filme, assim. Essa coisa de um personagem que... Olá, Rodrigo. Senta aí. É meio essa gênese do Antônio, em termos de estruturais. Eu só tinha essa estrutura quando eu comecei a pensar o filme. Mas logo a seguir, e é isso, eu preciso me inspirar pela vida, né? A seguir eu chamei um produtor, um amigo, que poderia produzir, que era o Miguel, e logo depois eu encontrei o Mauro. E como tudo que me acontece, eu vou organizando dramaturgicamente para que o filme aconteça, o filme é meio ao redor do Mauro, do corpo do Mauro, do modo como ele atua, como ele corre. Enfim, eu estou falando muito, mas de maneira muito simples, em termos de estrutura, o filme
a cada 6 meses, a gente filmava, pensava juntos, assim. A gente pensava a história do filme, ensaiava, eu escrevia em português brasileiro, os atores transformavam isso em português de Portugal, a gente inventava, ajustava a mise-en-scène, a gente encontrava locações juntos. Quando eu falo a gente, é tipo o Tomás também, que estava morando lá, que fez o som. Era todo mundo mesmo, assim. E depois de editado, essa primeira parte, a gente pensava numa continuidade, para onde essa história iria. E assim foi pensada 6 meses depois a segunda parte e mais 6 meses depois a terceira parte. Num método que era o tempo todo, o tempo inteiro vivo. Tudo que acontecia na nossa vida era organizado de tal maneira para caber no filme. É isso. Tentando focar um pouquinho na pergunta, e tu respondeste a isso. Eu penso que o filme não fica estranho de ser um diretor brasileiro a dialogar com Portugal, e parece que é orgânico e não se sente uma distância, porque ele não tenta ser um filme de brasileiro a olhar Portugal, ou não tenta ser um filme português sequer, não é? O nosso foco era os personagens, a história, e acabava que essa personagem estava em Lisboa vivendo as coisas lá, sabe? E nós tínhamos muito mais uma preocupação de não filmar Lisboa de uma maneira turística do que propriamente de criar um filme que fosse português ou não. Nós tínhamos essa preocupação de não olhar para a cidade de uma maneira turística, que seria uma coisa muito mais seria primária muito mais fácil de se fazer. a identificação.